Primeiro, obrigada a todas e todos que estão atendendo a nosso primeiro Women Connect. É uma honra, na verdade, para ter todas as mulheres maravilhosas conversando e falando sobre a carreira delas e os fantasmas que enfrentaram para chegar onde elas chegaram hoje. Hoje, na nossa agenda, temos com a abertura a Fê Saraiva, que é a nossa diretora de recursos humanos aqui na SAP Brasil. Depois vamos passar a palavra para a Adri Arolho, que é a diretora de operações da SAP Brasil. Depois a Ana vai falar sobre pré-vendas na SAP Brasil e do nosso programa de trainee, que é o SAP Academy. Aí temos nosso bate-papo super especial com a Ju, que, minha Nossa Senhora, sigam ela no TikTok também, que é ótimo. Aí depois temos a Maria, que vai falar sobre diversidade e inclusão na SAP. E passamos para o nosso Q&A, que também é a hora do sorteio, muito especial e surpresa para vocês. Então, por favor, façam as fotinhos que a gente vai dar uma olhada ao longo da sessão também. Então, eu vou passar a palavra para a Fê. Obrigada, Carol. Não, hoje eu vou só no gogó mesmo. Porque a ideia é que seja um bate-papo aberto e, como a Carol colocou, é uma honra tá recebendo toda essa audiência enorme. Em nome da SAP, eu dou as boas-vindas e digo que estou muito orgulhosa da gente estar realizando esse primeiro Women Connect by SAP. E aí eu queria começar contando um pouquinho de como eu cheguei até aqui, qual foi minha trajetória. Eu já acumulo aí quase 18 anos de carreira. Desses 18 anos, metade eu estou aqui na SAP. Eu trabalhei só em 2 empresas e fui muito afortunada, porque trabalhei em 2 empresas que acreditam muito nas mulheres e embora sejam setores ainda mais predominantemente masculinos, eu vim da agroindústria para o mundo de tecnologia, mas lá na agroindústria já trabalhava muito com tecnologia, sempre fui uma apaixonada por tecnologia. E aí tive a sorte, né, de ser encontrada pela SAP, e aí há 9 anos estou aqui, já tive posições de diferentes responsabilidades, então, trabalhando com o Brasil, já tive posição regional, trabalhando com a América Latina, e sempre a minha missão foi empoderar as mulheres e ter certeza de que talvez a sorte que eu tenha dado no meu caminho, né, de não ter nunca senti nenhum preconceito ou algo do tipo, mas eu me considero uma afortunada, porque eu sei que nem sempre é assim, e acho que essa é a minha missão, liderando a área de recursos humanos, é garantir que a gente tenha cada vez mais diversidade e inclusão. Porque isso está super alinhado com o propósito da SAP e com o meu propósito. O nosso propósito é melhorar, fazer o mundo funcionar melhor e melhorando a vida das pessoas. E eu acho que toda vez que eu acordo todos os dias para trabalhar, é nisso que eu penso, como eu posso fazer para que todas as pessoas possam ser elas mesmas, trabalhando aqui na SAP, né? Hoje a gente está falando para um público feminino, de mulheres, mas isso vale para todos os distintos públicos que a gente tem, né? Acho que a singularidade de cada indivíduo é que traz a riqueza e nós juntos podemos ser mais criativos e contribuir com o desenvolvimento das pessoas, né? E me dá muito orgulho, a Carol comentou, a gente vai falar um pouco do nosso programa de Academy, né? A Ana é uma das meninas que se formou nesse programa, mas a gente tem uma série de tantos programas para empoderar as mulheres. Então, a gente tem desde nosso grupo de afinidade, né? Que é o Business Woman Network, que está aqui também super representado na audiência, que eu já vi aqui no chat, o pessoal dando oi do Business Woman Network, mas também a gente tem um monte de programas focados para empoderamento e desenvolvimento das mulheres, né? Um programa que eu gosto muito é o Speed Mentoring, e eu sou mentora do Speed Mentoring, a Adriana, que vai falar daqui a pouquinho para vocês, também é mentora nesse programa, e é focado só nos nossos jovens talentos, nas nossas mulheres, né? Jovens talentos, mulheres que a gente tem aqui na SAP.
e a gente faz aí sessões mensais, o programa dura 4 meses, a gente faz sessões mensais para monitorar, mentoria, né, dessas mulheres incríveis, para que a gente tenha cada vez mais mulheres na liderança. A gente tem um target, né, hoje a nossa população é mais ou menos 70-30, mas é uma realidade que a gente quer mudar, e é por isso que a gente quer que, assim como eu sou apaixonada por tecnologia, eu gostaria que muitas das meninas que estejam aqui também se apaixonem por esse universo, que é um universo super bacana, e que a gente pode fazer coisas muito, muito, muito legais nesse. Então, acho que era essa mensagem que eu tinha hoje. Obrigada, Fer. Então, a gente vai passar para a Adri agora. Boa tarde, pessoal. Que bacana estar aqui, super feliz. Estou vendo que a gente tem muitas meninas e também alguns meninos aqui no chat. Achei isso incrível, porque isso é que é diversidade. Pessoas de vários lugares do Brasil, muito legal mesmo. Então, boa tarde, em nome da SAP, é um prazer estar aqui com vocês. Eu, assim como a Fernanda, também vou me apresentar e vou falar um pouquinho aí sobre a cultura da SAP. Mas vou começar por mim, então. Como é que eu vim parar aqui na SAP? Hoje eu sou CEO da SAP Brasil. Eu estou na SAP há 3 anos, agora em agosto faço 3 anos, e metade desse tempo nessa posição. Mas eu tenho uma carreira aí de mais de 20 anos em tecnologia, e eu preciso confessar para vocês que eu vim parar em tecnologia por um acidente, mas eu me apaixonei. A minha formação acadêmica é na área de humanas, eu me formei em ciências sociais na USP, e as minhas pretensões eram totalmente acadêmicas. Eu pretendia trabalhar na ONU e queria mudar o mundo, e aí depois acabei descobrindo que a tecnologia muda o mundo. E esse é o nosso propósito aqui na SAP, de ajudar o mundo a funcionar melhor e, com isso, melhorar a vida das pessoas. Mas eu estava lá nos meus 18 anos, fazendo minha faculdade, com as minhas pretensões acadêmicas, e apareceu um estágio numa empresa de tecnologia, onde eu acabei ficando 20 anos antes de vir aqui para a SAP. E eu fui me apaixonando pelo ambiente corporativo, super me identifiquei com os valores da empresa. Uma empresa global como a SAP e como as gigantes aí de tecnologia te permitem ter contato com muitas culturas, com muitos países. Então, eu tive a possibilidade de ocupar diversas posições, viajei para vários lugares e fui experimentando, né, vários pontos aí da cadeia de valor. Fui buscar também informação. Uma vez que eu decidi seguir nessa carreira, fui fazer especialização em administração na UGV, depois fiz MBA em tecnologia, sempre estudando, sempre buscando aí acompanhar, né? E aí no final me apaixonei, hoje não consigo imaginar outra carreira para mim que não em tecnologia. E foi um movimento bem interessante para mim há 3 anos, quando eu decidi vir para a SAP, porque eu não sabia muito como seria, né? Depois de 20 anos, a minha carreira quase que se confundia com a outra empresa, e eu me apaixonei pela SAP, aí já entrando um pouquinho mais no tema da cultura, justamente pela cultura e pelos valores da empresa. É uma empresa com um pilar muito forte de respeito, colaboração, e diversidade não é um KPI, é o que a gente realmente acredita. Que a gente continue se reinventando e inovando, a gente precisa pensar diferente, e para pensar diferente a gente tem que ter ângulos e pontos de vista diferentes. Então, a questão da mulher, né, que a Fê comentou, a gente tem metas, sim, de aumentar a participação feminina, não só na população, na liderança também, mas a gente tem outras frentes super incríveis aí de diversidade, que fazem parte, né, desse mosaico aí de opiniões, de backgrounds, de experiências, e eles conversam diretamente com essa cultura aí de respeito, de inclusão, de colaboração. Então, é uma empresa que tem como cultura, a gente faz muito em grupo, a gente sempre tem muitas áreas participando dos projetos, e é por isso que a gente está aqui contando um pouquinho para vocês conhecerem um pouco mais aí do que a gente faz aqui. Eu acho que o tema da diversidade, de novo, ele não é um KPI, ele é um valor que a gente acredita, e algumas dessas frentes de diversidade, elas se cruzam, né? Porque a gente tem um trabalho de diversidade de gerações,
a gente tem uma questão da participação da população negra, a gente tem a população LGBT, a gente tem pessoas com deficiência, então a gente tem várias frentes aí de diversidade e muitas vezes a gente cruza nessas minorias e se potencializa para aumentar aí a participação de todos, né? Porque para o mundo funcionar melhor, a gente poder representar realmente as pessoas, a gente tem que ter um pouco de tudo aqui dentro. Então, acho que com relação à cultura, eu vou deixar para vocês, tá? Que a gente tem realmente uma cultura de respeito em primeiro lugar, então valores muito, muito, muito fortes. A questão da ética é algo que não se negocia aqui, então foi um dos motivos pelos quais eu rapidamente me apaixonei aí. Quando eu vim trabalhar na SAP, eu brinquei, né, com a Cristina Palmaca, que é a nossa presidente, que eu não sabia bem como seria esse meu segundo casamento, né? Eu sou uma pessoa de relacionamentos longos, eu também sou casada há 20 anos, e na verdade é que foi muito rápido, porque eu tive esse encontro aí de valores, né? A questão do respeito, da colaboração, de colocar o cliente em primeiro lugar, então isso é algo que me dá muito orgulho. Empresa de tecnologia, a gente está sempre no centro nervoso das outras empresas, né? No nosso caso, que somos uma empresa B2B, a gente faz a gestão dos processos de negócio de 3/4 do PIB mundial, né? Então, a gente tem muito orgulho de dizer isso, que somos líderes de mercado absolutos em sistemas de gestão empresarial, e não é uma tarefa pequena, né? Você transacionar aí os processos de negócio mais críticos das grandes empresas do mundo. Então, a gente enfrenta vários problemas, né? Em todos os projetos de tecnologia sempre é um tripé, tem a tecnologia, tem os processos de negócio e tem as pessoas, dos dois lados, tanto da SAP quanto dos nossos clientes. E esses valores que a gente vive tão fortemente dentro da SAP, a gente também vive no nosso relacionamento com os nossos clientes. Então, a cultura de colocar o cliente em primeiro lugar é algo que também me enche de orgulho e que também me fez aí me apaixonar em tão pouco tempo pela SAP. Então, é isso, nos 5 minutinhos que eu tinha, um pouquinho aí da minha carreira, de como eu cheguei aqui, um pouquinho da nossa cultura, e eu deixo aí as portas abertas para quem quiser conversar mais. Acho que então agora eu passo a bola para... Preciso de uma ajuda aqui. Vídeo, a gente vai passar um vídeo, na verdade. Ah, então tá bom, Carol. Obrigada, Id. Vamos para Aninha, por favor. Bom, obrigada, Carol. Eu sou a Ana Oshiro, trabalho aqui na SAP. E, bom, agora tem a minha câmerazinha aqui para vocês me olharem. E eu tenho a tarefa difícil de seguir aqui o discurso de grandes executivas como a Fê e a Adriana Arolho, que eu admiro muito dentro da SAP. Então, se eu já estava nervosa, agora fiquei um pouquinho mais nervosa de falar aqui com vocês. Bom, pessoal, para falar sobre carreira, eu preparei para falar sobre a minha carreira, né? E contar como que eu cheguei para trabalhar em tecnologia dentro da SAP. Mas antes de chegar no agora, na Ana de 26 anos, eu queria voltar um pouquinho no tempo e falar da Ana lá de 2011,
que estava se formando no ensino médio, de 17 anos, cheia de inseguranças, dúvidas, não tinha certeza do que ia fazer na faculdade, né? E eu ainda acho hoje que, olhando para trás, nos meus 17 anos, que é muito difícil você escolher uma carreira para a vida toda aos 17 anos. É um compromisso muito grande, são várias opções, vários cursos, e parece que você está se prendendo a uma carreira, que se você escolher fazer um curso de jornalismo, você tem que seguir jornalismo. Se escolher fazer arquitetura, tem que seguir arquitetura. E não é assim, né? A nossa carreira, a nossa vida, ela muda muito, ela é muito inconstante, e às vezes a gente acaba em tecnologia, como eu não pensava que isso ia acontecer aos meus 17 anos, sem nem saber se você parar para pensar no passado, se era uma escolha que talvez eu fosse fazer em tecnologia, não era. Né? Então, se eu voltasse no tempo e falasse para essa Ana de 17 anos que hoje eu estaria com 26, trabalhando na SAP, como pré-vendas, na área de sistemas para as empresas de finanças, para grandes empresas, eu não ia acreditar. Principalmente que tinha aquele preconceito, aquela informação, às vezes meio errônea, às vezes até meio certa, sobre que as pessoas que trabalhavam em tecnologia eram homens muito nerds, totalmente focados em matemática, estatística, que ficavam 100% trabalhando, focados em seus computadores, bem antissociais. E não é isso. Tecnologia é muito mais do que isso, envolve diversas áreas dentro das empresas voltadas para a tecnologia. E foi algo que eu escolhi para minha carreira hoje. Mas se eu não pensava nisso antes, como é que eu cheguei aqui, né? Como é que eu cheguei trabalhando como pré-vendas na SAP? Bom, para começar, lá com 17 anos eu tinha que escolher uma faculdade, então eu escolhi administração com ênfase em comércio exterior no Mackenzie, que não tem nada a ver com tecnologia. Eu escolhi administração simplesmente porque eu queria trabalhar em grandes empresas e comércio exterior porque eu achava que eu ia ter a habilidade de falar mais inglês e talvez até viajar. Com o tempo dentro dessa faculdade, eu aprendi cada vez mais sobre o comércio exterior e aí eu tive uma primeira experiência no mercado de trabalho. Foi onde eu comecei o meu estágio em 2014 e fui efetivada nessa empresa. Era uma empresa de comércio exterior, de fretes internacionais marítimos, onde eu tive meu maior pico de aprendizado, onde eu aprendi, eu tive duas chefes maravilhosas que me ensinaram muito sobre iniciativa, proatividade, ter meus próprios projetos, focar na minha carreira e ir atrás daquilo que eu realmente queria e aprender cada vez mais. Com isso, eu tive esse pico de aprendizado muito alto, mas ao mesmo tempo ele caiu muito rapidamente. Por quê? Porque eu tinha uma sede por aprendizado, uma sede para conhecer cada vez mais, uma vontade de me aprimorar em diferentes áreas dentro da empresa. Eu não tinha certeza do comércio exterior. E foi aí que eu encontrei a oportunidade de fazer trainee. Então, em 2016, já formada na faculdade, eu comecei a me aplicar para vários trainees. E foi onde eu me engajei com tecnologia, onde eu tive meu primeiro grande desafio na área de tecnologia. Eu entrei num trainee na área de vendas, uma academia de vendas, de uma empresa de tecnologia concorrente da SAP, específico para planejamento, para sistemas e banco de dados, venda de sistemas e banco de dados, para B2B, né? E lá foi onde eu tive a minha primeira experiência com tecnologia. Eu lembro que quando eu estava passando pelo processo seletivo, eu perguntei para o meu pai, né, que ele tinha mais conhecimento com tecnologia, o que era hardware e software, porque eu não sabia nem o que era isso. E ele me explicou basicamente, hardware era a parte de fora do computador e software era tudo que tinha dentro, todos os aplicativos Google. E eu fui com isso para a entrevista, passei, comecei esse meu desafio dentro da empresa. Tive um mês de treinamento nessa empresa de tecnologia, em que eles ensinaram tudo de mais novo. Nesse um mês de treinamento, eu lembro que eu não sabia nada de todas essas palavras tecnológicas aqui que estão aparecendo na tela. E eu aprendia durante o dia, anotava tudo no meu caderno, todas essas palavras. E de noite eu estudava, porque eu queria entender o que era aquilo. E eu sentia que eu estava sempre um passo atrás de todo mundo. E foi aí que eu ganhei gosto pela tecnologia. Foi aí que eu comecei a entender que a minha paixão era estudar e aprender cada vez mais sobre todo esse mundo novo que eu estava conhecendo. Além dessa paixão pela tecnologia, foi onde eu encontrei a minha primeira dificuldade na disparidade de gêneros dentro da área de tecnologia.
Só para vocês verem aí nessa foto, foi a turma que eu entrei, eram 30 pessoas, sendo que 9 eram mulheres somente, contando comigo. Então, aí tinha 30% do grupo que eram mulheres somente. Na época, eu não via tanta diferença nisso, eu ainda estava entrando no mercado de tecnologia, na minha outra empresa não tinha tanta diferença, mas foi quando eu reparei que isso não era um normal, né? E mesmo assim, 30% ainda era até um número alto, comparando com o número de mulheres que hoje ocupam cargo em empresas de TI, que seria em torno de 25%. E eu tomei isso como um desafio para mim. Eu comecei a perceber atitudes, posicionamentos, até mesmo sexistas e machistas ao longo dessa minha trajetória, especificamente por ser em área de vendas, e a maioria ser homem, em que eu não gostei. Comecei a guardar para mim e a compartilhar com outras mulheres que também já tinham vivido por isso. Foi aí que, conhecendo essas histórias de outras mulheres, eu me vi feminista. Eu tinha um preconceito com essa palavra, com essa visão, e eu comecei a perceber que isso sim era algo que eu tinha que tomar para mim como uma luta, não vi isso como uma fraqueza, vi algo que me empoderaria para mudar a visão das mulheres no mercado de TI, na indústria de tecnologia, e melhorar cada vez mais e trazer mais mulheres para essa indústria. Então, eu tinha que me desenvolver cada vez mais, aprender cada vez mais, ser mais dedicada naquilo para poder me destacar em meio a tantos homens. E com isso, com esse lado negativo que eu sempre tinha que me provar, eu também tomei algo positivo disso e me foquei mais em me desenvolver, em aprender mais sobre as tecnologias daquela empresa. E foi aí que eu conheci a SAP, onde eu desenvolvi uma paixão pela pré-vendas, que é o cargo que eu atuo hoje. Pré-vendas, explicando rapidamente para vocês, é um cargo de uma pessoa mais técnica dentro da empresa. Para aqueles que não conhecem, eu vi aí no poll que tem muita gente que não sabe, não conhecia a SAP também, né? Então, pré-vendas, vamos imaginar assim, que vocês têm que vender o aplicativo Instagram para os pais de vocês. Eles chegam para vocês e falam, nossa, vocês precisam, eu quero baixar esse aplicativo, eu quero usar o Instagram, como é que eu faço? Você pega, abre o Instagram no celular deles, ensina como que coloca uma foto, como é que edita, fala que eles podem conversar com os amigos deles no chat, seguir famosos, seguir fontes de notícia e mostra para eles a usabilidade do Instagram. Eu faço a mesma coisa, só que numa escala um pouquinho maior, com aplicativos da SAP, em que eu vendo para empresas para as áreas de finanças. Então, para as áreas de controladoria, para as áreas de contabilidade, em que eu mostro para eles como eles podem utilizar o aplicativo da SAP para melhorar o dia a dia deles, o trabalho deles, o fechamento contábil deles. E eu tenho que saber bastante tecniquez de tecnologia e do negócio de finanças também. E foi aí, na SAP, que eu conheci o Pre-Sales Academy, que a Carol até mencionou no comecinho. O Pre-Sales Academy é um processo de trainee que eu fiz logo depois, 2 anos depois de eu me formar na faculdade. O que é o Pre-Sales Academy? O Pre-Sales Academy, ele é uma jornada de 1 ano dentro da SAP, em que eu fiquei 5 meses num treinamento na Califórnia, nos Estados Unidos, aprendendo sobre as mais novas tecnologias dentro da SAP e as tecnologias que hoje eu apresento para todos os meus clientes, com 30 pessoas de diferentes países ao redor do mundo. Eu fui a única brasileira que fui e fui a segunda mulher do Brasil que foi recentemente, né? E agora também foram contratadas mais 2 mulheres. Tenho muito orgulho disso também. E eu conheci muita gente diferente, muita cultura, fiz amizades maravilhosas, conheci muito sobre a SAP e sobre a tecnologia da SAP. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais, aqui eu coloquei um QR Code, tá? É um vídeo meu, que tá no YouTube, falando um pouquinho mais sobre a experiência do Academy. Se vocês quiserem ver como que é, saber um pouquinho mais, pode escanear. E aí vocês veem no detalhe. E essa experiência Academy, ela me abriu muitas portas dentro da SAP e me levou a um senso de empoderamento também dentro da empresa. Mas como que eu passei nesse processo, né? O que aconteceu para eu passar nesse processo tão maravilhoso que eu fiquei 5 meses na Califórnia? Bom, o primeiro ponto é a cultura da SAP. A Adriana Arolho já comentou um pouquinho sobre a cultura, é algo que me maravilhou muito dentro da SAP.
Eu observo como essa cultura de diversidade, de igualdade de gêneros, é algo que eu buscava saindo da minha antiga empresa, e eu me identifiquei na SAP e acredito que a SAP também identificou isso em mim. Então, é algo que facilitou esse match, né? O segundo é a empatia. Empatia, eu quero dizer, empatia tanto com os clientes, então, entender o tempo do cliente, entender o momento que o cliente está no processo de venda, saber ouvir, saber escutar, ter esse senso de colaboração com o seu cliente para levar a melhor solução para ele. Assim como empatia interna com os próprios colaboradores, entender o background de cada um, o passado de cada um, então ter esse processo acolhedor dentro da gente com os nossos colaboradores. E o último, iniciativa. Ao decorrer da minha carreira, eu tive bastante iniciativa em querer mudar em momentos que eu estava me sentindo acomodada ou que eu queria aprender mais. E acredito que a SAP viu isso em mim e a SAP vê isso em todos os seus funcionários. Ela quer funcionários em que tenham essa vontade de mudança, tenham essa vontade de aprender cada vez mais, de inovar. E é isso que eu busco, né, como profissional, e eu acredito que todos os profissionais têm que buscar em sua carreira, sempre estar aprendendo e aprimorando cada dia mais. Bom, passando essa pincelada aí pela minha carreira, rapidamente, eu deixo aqui algumas dicas e aprendizados disso tudo que eu vivi, que talvez vocês possam utilizar na carreira, seja em tecnologia ou na carreira, independente do segmento que seja. O primeiro é que não existe o caminho perfeito. É do ser humano isso, se basear e se parametrizar, né? Se comparar muito com a carreira dos outros, né? Hoje a gente tem muito acesso à tecnologia, então a gente vê essas carreiras doidas em que a pessoa já criou um aplicativo, já virou CEO antes dos 30 anos e que tem uma rampada tão rápido assim que você fica até assustado. E parece que às vezes a grama do vizinho até é mais verde, né? A gente sempre quer aquilo que é inalcançável. Mas não é assim, a gente não pode se comparar ao outro, a gente tem que sempre se comparar a si mesmo, olhar para o seu passado e ver aquilo que você fez e que pode ser melhor a cada dia. Tendo em vista isso, dê tempo ao tempo. Então, haja com tranquilidade. Eu acho que é clichê e não é clichê da geração Z e Y ser muito ansiosa. Eu me encaixo nessa geração também, de sempre estar querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, tá fazendo a faculdade, tá fazendo um outro curso, tá fazendo um curso de línguas, aí já quer começar um estágio, depois já quer mudar porque não se encaixou. Calma. Eu acho que às vezes a gente fica tão ansioso no futuro, tão focado naquilo que pode ser que aconteça, que a gente não aprende a viver o presente, não aprende com aquilo que a gente está vivenciando e não melhora em relação ao tempo presente. Então, calma, que no final tudo se ajeita. E pessoas. Pessoas, por quê? Porque ao longo da minha carreira, eu tive contato com pessoas maravilhosas, desde a minha família, que é a minha base, até pessoas ao decorrer da minha carreira que sempre me ajudaram, me fizeram enxergar defeitos e fortalezas que eu tenho. E a gente tem a sorte de não estar trabalhando 100% com computadores. A gente tem que se relacionar com pessoas em algum momento do nosso processo de trabalho, da nossa carreira. Isso é maravilhoso, porque as pessoas elas podem ensinar coisas pra gente que a gente não vai achar em um computador, em um livro. Elas podem fazer com que a gente... elas podem ter fortalezas que a gente pode observar, analisar e entender aquilo que seja de melhor que a gente pode abstrair dessa pessoa e levar para nossa carreira. Um exemplo, no meu processo, na empresa que eu trabalhei com tecnologia, em que tiveram pessoas que mostraram esse meu lado feminino do feminismo para mim mesma, ou que mostraram esse meu lado empático. Então, tudo isso a gente vai acumulando, levando para o resto da nossa carreira. No final, para terminar aqui essa minha pequena apresentação da minha carreira, para todos os participantes, já estou vendo aqui, tem 200 participantes, homens e mulheres. Se vocês têm alguma dúvida sobre carreira em tecnologia, se vocês ainda têm alguma incerteza, pesquisem bem, mas de qualquer maneira, só vai.
acredita no seu taco, confia naquilo que você sabe, naquilo que você estudou. Estuda mais, se aprimora, converse com pessoas na área de tecnologia e vá em frente, porque não se sinta inseguro de que você não fez uma faculdade de tecnologia, será que eu realmente pertenço a esse mundo? Não, muitas pessoas não fizeram faculdade em tecnologia e estão nesse mundo. Tem diversas vertentes, não somente só técnicas, mas mais voltadas para a área de negócio, mais voltadas até mesmo para uma área de humanas. Então, confiem em vocês mesmos, tá? Bom, esse é o recado que eu tinha aqui para dar. Não sei se tem alguma pergunta. Muito obrigada pelo tempo aí de vocês, por vocês terem entrado. Eu deixo meu e-mail da SAP, caso queiram mandar alguma mensagem, falar alguma coisa. Esse QR Code aqui é o QR Code do meu LinkedIn. Pode escanear e me acessar lá. E aqui eu também deixo o meu Instagram, porque lá eu coloquei bastante coisa do processo do Academy, vídeos sobre minha viagem. Se vocês quiserem ver, dá uma olhadinha. Se tiverem interesse em prestar o processo do Academy, pode também entrar em contato, pedir dicas, falar dúvidas. Fico à disposição. Muito obrigada, Ana. A Idy vai passar outro vídeo. Se vocês vão notar que vão ter vários vídeos entre falas, mas é como se fossem nossas propagandas. E agora a gente vai passar um vídeo sobre diversidade, só para atrelar todos esses tópicos que a Ana falou e dar a voz para a Júlia.